A paz do Senhor, queridos irmãos e amigos, eu sou o pastor Wilbert, você está na Escola Bíblica Especial. Quero desde já agradecer a audiência de todos vocês que já fazem parte da Igreja Adventista da Promessa, e vocês que também ainda não fazem parte desta denominação. Todos vocês são muito bem-vindos. É uma satisfação enorme contar com a sua audiência. Dentro de instantes estaremos estudando a nossa lição bíblica, estaremos refletindo sobre a palavra de Deus, mas antes eu gostaria de sugerir que você compartilhasse o link desta programação. É muito importante para a expansão do reino de Deus que as pessoas que interagem conosco possam permitir que essas programações alcance outros corações, outras pessoas. Compartilhe com um amigo, compartilhe com um parente, compartilhe com um colega de trabalho ou faculdade. É muito importante que outras pessoas tenham acesso ao conteúdo da pregação do Evangelho que aqui será ministrado. Quero também aproveitar e lembrar a todos, aqueles que não são inscritos principalmente, inscreva-se no nosso canal. É muito importante também a sua inscrição. Daqui a pouco a gente volta, a gente vai dar sequência daqui a pouco, em nome de Jesus. Voltamos, queridos. Vamos dar sequência ao estudo da lição bíblica. Como de costume, estamos aqui semanalmente realizando a nossa Escola Bíblica Especial. Ao longo desse mês, ao longo desse trimestre, nós estamos estudando sobre cosmovisão bíblica, como os cristãos veem o mundo. A cada semana temos estudado um tema específico e, de fato, temos aprendido bastante. E, como de costume, sempre temos alguém que nos acompanha, alguém que nos ajuda a entender um pouco mais daquilo que está escrito, daquilo que está na palavra. E hoje temos o privilégio de receber o pastor Rivaldo Correia. Pastor, é um prazer ter o senhor com a gente. Amém. Eu gostaria de, nesse momento, pedir ao senhor que cumprimentasse o pessoal de casa, Amém. Se apresentasse, dissesse onde congrega. O pessoal quer ouvir o senhor. Por gentileza, pastor. Amém. Graça e paz, pastor, aos amados irmãos e irmãs, enfim, a todos vocês. Como o pastor Wilbert disse, meu nome é pastor Rivaldo. Eu auxilio na igreja do Tatuapé, Vila Maria, Vila Medeiros e nas igrejas da Grande São Paulo, na região paulistana leste. Graças a Deus, nós temos desempenhado um trabalho itinerante, com a graça de Deus constante e muito abençoado. E louvamos a Deus a oportunidade de estar aqui hoje, nessa Escola Bíblica Especial. A Escola Bíblica é um dos momentos da igreja que eu mais amo, que eu mais gosto e que eu mais me dedico. E é um privilégio estar aqui hoje, pastor, junto com você e junto com os amados irmãos e irmãs, enfim, junto com todos. Muito obrigado pela oportunidade. A satisfação é nossa. Pastor Rivaldo, há muitos anos está servindo a Deus aqui no estado de São Paulo, mas tem origem nordestina. Até conversava com ele antes da programação, que hoje o programa seria apresentado pelo Nordeste. Eu sou nordestino também, sou de Alagoas, pastor Rivaldo é do Recife. Então é uma satisfação, pastor. Juntos Amém. Aqui, talvez assim com um pouquinho apenas de sotaque, porque já estamos há um bom tempo em São Paulo. Vamos aí conversar com o povo promessista. Amém. E com as pessoas que estão interagindo com a gente. Graças a Deus. Dando sequência à nossa série de estudos sobre cosmovisão bíblica, a gente vai responder a seguinte pergunta: o que está errado com o mundo? Uma pessoa que não tem comunhão com Deus, que não tem compreensão da palavra, como responderia a essa pergunta? Como uma pessoa que não tem contato com as Escrituras responderia a esse questionamento? Mas o nosso prisma
oportunidade é conversar a partir daquilo que a Bíblia Sagrada nos diz. O que é que a Bíblia nos ensina sobre o que está errado no mundo? E para a gente aqui ser didático, como tem sido feito nas lições anteriores, a gente vai fazer a leitura do texto base. Em seguida, a gente vai conversar um pouco sobre o tema de uma maneira geral e, na sequência, estaremos respondendo as perguntas que estão apresentadas na nossa lição bíblica. O texto básico da lição de hoje, a referência, é a seguinte. Está em Gênesis 2, versículos 16 e 17. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Pastor Rivaldo, assim, para começarmos aqui a nossa conversa, eu te perguntaria, o que é que tem errado nesse mundo? Ou esse mundo está tudo certo, tudo perfeito? Muito bem, pastor. Veja, como nós estamos numa série de lição falando sobre cosmovisão cristã, o que há errado com o mundo, essa resposta, ela depende da maneira como a gente vê, como a gente enxerga o mundo. E nós aqui estamos usando as lentes, os óculos da ética cristã, da doutrina e da teologia cristã. Então, estamos usando a Bíblia como o nosso manual único de regra e de prática, né? De fé e de prática. Então, na visão bíblica, quando nós paramos para analisar o mundo, nós temos que voltar ao passado, ou seja, voltar para as origens. E quando a gente fala de origem, a gente fala do livro de Gênesis, que o nome já diz tudo, né? A origem de todas as coisas. Então, voltando ao livro do Gênesis, Gênesis nos diz, no capítulo 1 e 2, principalmente no capítulo 1, Moisés escrevendo Gênesis, ele diz que tudo quanto Deus fez era bom. E no final da criação, Moisés dá uma ênfase maior, ele diz, e tudo quanto Deus fez, eis que era muito bom. Então, demonstra que a criação foi criada perfeita, por um Deus perfeito e santo. Se parasse por aí, pastor, diríamos que não tem problema no mundo. Justo. Por isso que eu te perguntei, né? Esse mundo está tudo ok, está tudo perfeito? O pastor contou aí a parte da criação e o pastor lembrou uma frase célebre da Bíblia, né? E viu Deus que tudo que havia feito era bom. Quando fez o ser humano, teve uma intensidade, né? Muito Justo. Bom. Só que não para por aí, né, pastor, a história, né? Se você, como o pastor bem falou, se você para no capítulo 2, nós estaremos soltando fogos de alegria a vida toda. Mas aí vem o capítulo 3 do Gênesis. O capítulo 3 narra a queda do ser humano. E com esta queda, nós descobrimos o que há de errado com o mundo. Então, é baseado em Gênesis capítulo 3 que nós temos uma resposta bíblica por que o mundo está do jeito que está. E é justamente isso que nós vamos analisar no decorrer da lição, no comentário da lição, nos textos em que vamos falar da lição. Então, a resposta crua, nua e direta, bíblica, diz que o mundo está do jeito que está por causa do pecado. Então, no decorrer da lição, nós vamos ver se isso é uma verdade absoluta, que nós cremos que é, porque nós estamos nos baseando na Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Para quem estuda teologia, seria uma aula de ramatiologia, né? Justo. Ramatia é uma expressão grega que significa pecado, que indica que uma pessoa está errando o alvo. E esse é o grande problema da humanidade. Justo. Lá em Gênesis, Deus criou todas as coisas de maneira perfeita. Deus ainda dá um plus, ele põe o homem no jardim, o jardim do Éden. Só que Deus, ele nos ama tanto, pastor, que Deus não nos quer como prisioneiros do bem, né? Justo. Eu sempre, quando criança, perguntava a mim mesmo, pastor, puxa vida, se Deus quer o melhor para mim, por que então que ele me dá a opção de pecar? Por que Deus permite, assim, que eu tenha a opção de errar? Mas é exatamente o seu amor que se revela na concessão do livre-arbítrio. Justo. Só que parece-nos que o ser humano tem dificuldade de lidar com o livre-arbítrio. Desde a sua
desde os seus, das primeiras pessoas que existiram no mundo, né? Justo. Adão e Eva. Não souberam lidar. Eles tinham todas as árvores ali no Jardim do Éden, porém, eles quiseram comer do fruto proibido. Quando a gente vê o texto básico, né, de Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17, Deus ele dá uma ampla liberdade para o primeiro casal, Adão e Eva. Ele diz, ó, de todas as árvores que há no jardim, você pode comer, tocar, cheirar, se alimentar, né? Enfim, ele tinha uma liberdade irrestrita para comer de toda a árvore boa que havia no jardim. O cardápio era vasto, né? Justo. Mas houve uma que Deus disse, desta árvore você não comerá. Porque no dia em que você comer, você certamente morrerá. Não é talvez morrerá. Deus ali tanto deu um alerta como lançou uma sentença. E Adão e Eva, por livre e espontânea vontade, né, resolveram, Eva comeu desta árvore porque foi tentada, diz Paulo lá em 1 Timóteo capítulo 2. Mas Adão, ele tomou do fruto e comeu de livre e espontânea vontade. Paulo, inclusive, fala sobre isso, Justo. né? Quando escreve para Timóteo, né? Então, veja que o pecado entrou no mundo por um ato de tentação, ou por ceder a uma tentação, e por um ato voluntário do primeiro homem, que era o cabeça da humanidade, que resolveu atender um pedido da sua mulher, que lhe entregou o fruto, e ele, sem questionar, pegou e comeu. A partir deste momento, é como se você entrasse numa casa e ela está sustentada por uma coluna e você vai lá e derruba essa coluna. Derrubando essa coluna, toda a casa começou a cair, toda a casa começou a ruir. Foi o que aconteceu lá no início. Usando essa figura da linguagem da casa, exatamente o que a lição ela vai falar para a gente, né? Porque o pecado, ele desorganizou o universo. Justo. Quando o ser humano pecou, houve uma mudança generalizada. As coisas ficaram fora do lugar. Então, a humanidade hoje, ela vive um grande problema, chamado pecado. Justo. E a gente precisa entender o que é o pecado, à luz da Bíblia, à luz do Evangelho, porque à luz da pós-modernidade, para algumas pessoas talvez o pecado não exista, mas como a gente crê na palavra de Deus, a gente sabe que o pecado é real, a gente vai conversar sobre ele, né? E a gente vai falar um pouco sobre as consequências do pecado, o quanto ele foi danoso e continua sendo. Justo. Se a humanidade hoje, pastor Rivaldo, não vive numa plena harmonia, se nós temos desigualdade social, se nós temos miséria, se nós temos enfermidades, temos morte, tem a ver com o pecado. Justo. Quando nós vamos analisar a questão do pecado, a Bíblia dá uma definição simples, direta e clara sobre o que é pecado. A Bíblia diz que pecado é transgressão da lei de Deus. Quando Adão e Eva resolveram comer daquele fruto, eles se auto-intitularam deuses. Porque a serpente disse para eles, no dia em que vocês comerem, vocês serão semelhantes a Deus. Então, Satanás, usando aquele animal, ele aguçou, né? Ele despertou a cobiça em nossos pais. E quando ele lançou a ideia de que eles seriam como Deus, isso trouxe para eles um desejo muito grande de ser igual àquele ser que vinha toda a virada do dia, conversava com eles e criou eles. E quando eles olhavam ao redor toda a beleza e toda a perfeição da criação, creio que eles pensaram, poxa, eu gostaria de ser igual a esse ser. A vida não já era boa, pastor? Justo. Mas aí veio a cobiça, né? E a cobiça cega o ser humano. E eles foram cegos por esta cobiça, comeram do fruto e aí transgrediram a lei de Deus. Cometeram suicídio, porque mataram-se a si mesmos, roubaram do fruto que não era deles, era de Deus, e Deus disse para eles não comer. Enfim, todos os mandamentos de Deus foram quebrados. Se você pegar os 10 mandamentos, todos os mandamentos de Deus foram quebrados em apenas um ato. E aí se cumpriu aquilo que o próprio Tiago diz assim, que se você pegar os 10 mandamentos, vamos supor, pegar os 10 mandamentos
e guardar 9 e quebrar um, para Deus é como se você tivesse quebrado todos. E Adão, justamente, ele fez isto. Então, com isso veio o pecado. E com o pecado veio consequências que o homem jamais havia provado e imaginado que aconteceria. Né? Então, veio, atingiu ele, atingiu a sua esposa, atingiu seus filhos. E veja, com a transgressão de Adão, ele desencarrilhou transgressões em toda a raça. E a gente vai ver um pouquinho mais na frente no Gênesis, já o seu filho primogênito Caim, matando o seu filho, né, o seu irmão Abel. E a Bíblia diz que, por causa do pecado de Adão, todos pecaram. Nós nascemos pecadores. Uhum. O livro de Salmos 51 diz que nós somos pecadores desde o ventre. Justo. Nós somos concebidos em pecado. Uhum. O problema, ele se tornou universal. Justo. Ele desencadeou uma desorganização em todas as esferas da vida, né? Certo. A gente fala aí do ser humano, o pastor falou, né? Nós somos pecadores a partir de Adão, mas nós continuamos pecando, porque, infelizmente, ainda convivemos com a presença do pecado, embora não devamos nos render ao pecado, mas a presença do pecado, ela é real, só que o pecado também teve consequências no universo. Justo. Ele desencadeou uma desordem cósmica, né? A natureza não é a mesma, pastor. A gente admira, o senhor, como um nordestino, é um admirador da natureza, eu sei disso, mas a natureza era melhor do que essa que a gente vê, né? Justamente. Quando nós analisamos, veja mesmo, as consequências do pecado, nós podemos até enumerar algumas que o autor da lição, ele coloca. Ele diz o seguinte, que a primeira consequência terrível que trouxe o pecado foi fugir da presença de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles fugiram da presença de Deus. É tanto que quando Deus interroga Adão, conversa com Adão e pergunta onde ele estava, ele diz para o Senhor, olha, Senhor, ouvimos a tua voz, fugimos, nos escondemos. Então, a primeira consequência do pecado, segundo o autor da lição, foi levar o ser humano a fugir da presença de Deus. Ou seja, se afastar o máximo possível de Deus. Quando o ser humano ele não nega a existência de Deus, nessa fuga ele levanta obstáculos e constrói barreiras para ele ficar mais longe de Deus o possível. E outra consequência é quando o cidadão, né, não crê em Deus, ele apenas tenta negar a sua existência, apesar de todas as provas cabais que nós vemos, tanto na natureza como na própria Escritura, para se livrar de Deus. O ser humano, depois que pecou, ele quis se livrar de Deus. A segunda consequência é não assumir o pecado que foi praticado por eles. Veja que quando Deus pergunta a Adão quem mandou ele comer do fruto, ele imediatamente joga a culpa para a sua esposa. Jogando a culpa para a sua esposa, ele jogou indiretamente para Deus. A mulher, não tendo como acusar Deus nem seu esposo, ela se viu acuada, ela acusou a serpente. E como a serpente não foi criada, né, com voz, com diálogo como ser humano, ela foi usada pelo diabo, né? Deus lançou então a sentença sobre os três. Então veja, o homem não assume o seu pecado por causa da queda. Então o homem, ele custa admitir que ele é pecador e que ele peca. E isso nós herdamos lá dos nossos pais. O primeiro homem a negar a sua responsabilidade, o seu pecado, foi Adão. Adão, quem te mandou comer do fruto? Olha, foi a mulher que tu me deste. Veja, ele além de negar, jogou a culpa sobre o Senhor nosso Deus. E aí vem uma terceira consequência, que foi a modificação da terra em relação à sua existência como um todo. A terra passou a produzir espinhos e cardos, e o trabalho que seria algo deleitoso, maravilhoso para o homem, que trariam frutos inefáveis, tornou-se penoso. Tornou-se penoso. É tanto que, no dito popular, alguém diz, né? Ah, se eu descobrisse quem criou o trabalho para eu conversar com ele. O trabalho é bênção. Justo. O problema é que o trabalho, do jeito que ele provoca exaustão hoje, é consequência do pecado. Por quê? Porque quando o pecado atingiu o ser humano, Deus disse, do suor do teu rosto comerás.
Não quer dizer que ele não trabalhava antes, né? Justo. Porque Deus tinha dado a missão dele cuidar do jardim, Justo. dar nome aos animais. Justo. Ele era lavrador e jardineiro. E a sua estrutura física, ela era perfeita, né? Justo. Não havia um cansaço. Adão e Eva, eles foram criados para trabalhar 6 dias consecutivos tranquilamente. Verdade. Entendeu? Bem lembrado, pastor. E no 7º dia descansar para ter um momento de comunhão e adoração a Deus. Então, o trabalho se tornou algo penoso porque a terra passou a ser maldita por causa de Adão. A terra que foi criada bendita e abençoada, com a entrada do pecado, ela se tornou maldita. Outra consequência é que a humanidade também colheu consequências físicas. A mulher passaria a conceber os seus filhos com dor, e muita dor. Imagina, numa época em que não existia anestesia, assistência médica como nós temos hoje, a mulher ter seus filhos, então a dor passou a fazer parte da história humana, por causa do pecado. Coisa que Deus nunca planejou para o ser humano. Mas com a entrada do pecado, veio a dor espiritual, física e emocional. A dor veio em toda a sua plenitude. E Deus mostrou para Adão e Eva que a dor se expressaria justamente naquilo que deveria ser alegria para eles, que era conceber filhos, porque Deus diz: crescer e multiplicar e encher a terra. E isso deveria ser feito como um momento de deleite, de gozo, de alegria. Mas com o pecado veio a dor física, veio a dor emocional e veio a dor espiritual, que é a separação de Deus. Então veio consequências terríveis. E por último, além da dor física... Queria que o senhor, essa última informação, essa última, que ela é importantíssima, o senhor guardasse para a gente concluir após o intervalo, né? Certo. Mas assim, o que o pastor falou respondeu essas 2 primeiras perguntas, que segundo a cosmovisão bíblica, né, a desordem do universo, o pastor foi pedagógico, passo a passo, explicou quais são as consequências do pecado, o que o pecado gerou na humanidade, né? E a desobediência, ela continua sendo o grande problema, como diz aí a segunda pergunta, o grande problema do universo. Mas tem uma consequência que eu acredito que seja ainda mais dolorosa. O pastor vai comentar assim que nós voltarmos do intervalo. Para mim, a disciplina que mais me marcou foi a de missão urbana, pois nos trouxe essa urgência de levar o evangelho para a sociedade atual, esse dever da igreja se envolver ativamente e de modo intencional com a cidade, influenciando, impactando a cultura e o ambiente que ela está inserida. Essa necessidade de contextualizar a mensagem, porque isso é bíblico. Jesus, ele se contextualizou, ele se fez carne e habitou entre nós. Paulo, em Atenas, lá em Atos 17, ele contextualiza sua mensagem. Ele usa um altar a um Deus desconhecido e um poema da época para inserir o evangelho neles. A matéria nos trouxe esse papel da igreja de entrar na cultura, de fazer ponte com a cultura, de se relacionar com ela, mas sem ser moldada. Pelo contrário, confrontar a cultura, levar ela à redenção. Vale ressaltar que contextualizar não é falar o que as pessoas querem ouvir, mas falar de um modo que elas entendam, de modo que a gente consiga apresentar Jesus como o Salvador e a solução. Olá, eu sou o pastor José de Oliveira Neto. Os que me conhecem sabem que eu sou muito voltado para a questão do aconselhamento, da terapia, e nesta oportunidade eu trago aqui uma recomendação literária das mais importantes, na autoria do pastor, meu grande amigo, Valdeci Nunes de Oliveira. Eu quero apresentar a vocês esse livro, Aconselhamento, um ministério, uma necessidade. A partir desse compêndio, nós poderemos abençoar muito mais as pessoas dentro das nossas comunidades, dentro das nossas igrejas. Que você utilize muito bem essa ferramenta
Que Deus abençoe e que você promova a paz nos corações. Com esse aconselhamento, você seja um derrubador de muros e um construtor de pontes relacionais. Que Deus abençoe a todos. E estamos de volta, meus irmãos, aqui estudando a lição bíblica de número 5, o que há de errado com o mundo. O pastor Rivaldo está nos ajudando a se aprofundar naquilo que foi escrito na nossa lição da semana. O pastor estava respondendo a segunda pergunta, na segunda pergunta, onde ele falava sobre as consequências do pecado. A gente precisa dar uma olhada na Bíblia para entender quais foram essas consequências e a gente vai entender porque muitas coisas no dia a dia estão acontecendo de forma desordenada. A Bíblia, ela previu toda essa situação que hoje a gente enfrenta por causa do pecado. Pastor Rivaldo, para ficar aí didático, né? O senhor estava explicando passo a passo. Aquelas que já foram explicadas, quais foram as consequências e essa última que o senhor ia falar antes do intervalo. O senhor pode desenvolver, por favor. Qual foi Muito a primeira? Bem. A primeira foi que o pecado nos levou a fugir da presença de Deus. A fuga, né? É. Eu lembrei até, pastor, de Adão e Eva, que eles se esconderam, né? Justo. Deus perguntou, onde estáis, né? Justo. Estavam escondidos. Por favor, pastor, continue. A segunda consequência é que o pecador não assume o seu pecado. O homem não confessa, não assume e nem aceita ser pecador. Ele transfere a responsabilidade dos seus atos. Justo. Ou para Deus, ou para a natureza, ou para o próprio diabo, ou para alguém, mas ele mesmo não assume as consequências do seu pecado. Qualquer semelhança com o que acontece hoje em dia é mera Justo. coincidência. Entendeu? Uma terceira consequência é que a terra passou a ser maldita. A terra que foi criada abençoada por Deus passou a ser maldita, a produzir espinhos, cardos. O trabalho que deveria ser deleitoso para o homem passou a ser sofrível, passou a trazer consequências terríveis. O trabalho não é o castigo do pecado. Não. O trabalho penoso, ele é consequência do pecado. Justo. E uma quarta é que o homem passou a colher também, com a entrada do pecado, consequências físicas, como a mulher passou a conceber filho com dores e o homem passou a provar a dor como uma realidade, não como uma teoria. Ele passou a provar isso, tanto dor emocional, dor física, dor espiritual. E por último, pastor, que a gente estava, antes do intervalo, estávamos adentrando, foi a consequência da morte. O pecado trouxe para a história humana a morte, que é a consequência mais grave da entrada do pecado no mundo. Quando a Bíblia fala de morte, ali em Gênesis capítulo 3, a gente vê que 3 qualidades ou 3 tipos de morte adentrou no mundo com a queda no pecado. A primeira é a morte espiritual, que é a quebra da comunhão do homem com Deus. Isaías diz que os nossos pecados levantam uma barreira entre nós e Deus. A segunda morte é a morte física, que é a separação do corpo, do fôlego de vida, lá do capítulo 2 de Gênesis, que diz que quando Deus formou o homem, ele soprou isso na narina e o homem passou a ser alma vivente. Então, com a morte há uma ruptura. O corpo volta ao pó como era e o fôlego volta para Deus que o deu. E a terceira é o que os antigos teólogos chamavam, que é a morte da separação eterna de Deus. Se o homem não se voltar para Jesus e aceitar o plano de salvação de Deus, ele terá como consequência derradeira a morte eterna, que é chamado na teologia antiga de danação eterna. Uma expressão forte, né? Então, o pecado trouxe todas essas consequências. Morte espiritual, morte física. E se o homem não tratar esse problema do pecado, que trouxe consequências nefastas, tanto à natureza como ao próprio homem, ele herdará, como salário do pecado, a morte, que é a morte eterna. Pastor, e a morte assombra o ser humano em qualquer época, né? Desde quando a morte ela veio ao mundo por conta do pecado, o ser humano tem dificuldade de lidar com esse tipo de situação. Não existe velório festivo. Todo velório é tristonho. É verdade. Todo velório é sombrio, né?
A gente pode dizer que a gente tem essa dificuldade porque Deus não nos criou para morrer. Certo. Correto? Correto. Nós fomos criados para viver eternamente. Justo. Só que todas as vezes que a gente participa de um ato fúnebre, a gente está lembrando que o que há de errado nesse mundo é o pecado. Justo. Não existiria morte sem o pecado, correto, Justo. pastor? E também não existiria funerária, não existiria não essas existe. coisas que nos fazem lembrar, né? Por isso que um dos escritores bíblicos diz que em muitos momentos da vida é melhor você ir a um velório do que a uma festa. Por quê? Porque um velório vai te mostrar a consequência real do pecado. Ele não tá sendo sádico, né? Ele não está tendo prazer na dor dos outros. Ele está Justo. explicando no que diz respeito à realidade da vida. Certo. Ele está dizendo que a vida há um tempo determinado para tudo. Alegria, riso, festa, comer, alimentar, casar, separar. Mas ele diz, olha, mas tudo isso chegará na consequência derradeira, que é a morte ou a vida. Ou a morte eterna ou a vida eterna. E o homem tem que decidir qual caminho a tomar, E se a morte, por graça de Deus. e se a morte física causa toda essa comoção, Uhum. sendo religioso ou não, a pessoa fica comovida com a morte, com a separação de alguém amado. Justo. E a morte física, ela faz uma referência à morte eterna. Justo. A dor que a gente sente por não ter mais alguém que a gente ama por perto, com vida, convivendo com a gente, ela será muito maior se a gente se mantiver distante de Deus e perdermos a eternidade. Justo. Por isso que o autor lá, né, o poeta, ele falou que é melhor ir para um velório. Você vai para o velório, puxa vida, eu estou aqui, mas um dia eu vou morrer. Certo. E eu não posso ficar eternamente morto. Justo. Não pode, né, pastor? Justo. O pastor aí falou sobre a separação de Deus, né? Isaías 59, versículo 1 e 2, fala sobre isso, né? Diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir, mas os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, né? Causa separação, faz com que ele não vos ouça. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse problema chamado pecado, Justo. porque ele tem todas essas consequências e a principal delas, né? Nos distancia eternamente de Deus. Justamente. Pastor, o senhor deu uma excelente explanação, que inclusive já adentrou nas próximas perguntas, mas por uma questão didática eu vou fazê-las, e o senhor aí faz alguma consideração, se entender que deve, na 3 e na 4. Ó, o que é mal moral e o mal natural? O problema do mal existente no mundo também pode ser explicado a partir da doutrina da queda? Vamos na 3. O senhor quer fazer alguma consideração sobre essa terceira pergunta, Sim, com base na lição? Sim, eu gostaria de fazer, porque é o seguinte, muitas vezes as pessoas leem a Bíblia e elas chegam à seguinte conclusão: ora, se Deus criou um anjo perfeito e ele caiu e cometeu pecado, e através dele o pecado entrou no céu, Deus o expulsou e permitiu ele vir para a terra, e ele tentou o homem, e o homem caiu e o pecado entrou na existência humana, então Deus é a origem do mal e do pecado. Isso é uma lógica que, biblicamente, você nunca vai conseguir provar. Isso é uma desculpa do homem caído e pecador. Porque essa desculpa Adão já deu logo no início. Quando ele disse para Deus, foi a mulher que tu me deste, ele estava dizendo para Deus que Deus errou categoricamente com ele e com a criação. Ele tirou a responsabilidade dele e jogou de volta para Deus. Então, quando a gente fala de mal moral e mal natural, o autor da lição, ele faz a divisão dos dois males, ele diz o seguinte: por mal moral, nos referimos às escolhas equivocadas dos seres humanos que são agentes morais e livres, portanto, responsáveis pela maldade deste mundo. Então, o que é o mal moral? É a consequência, as escolhas que o homem faz no decorrer da sua vida. A Bíblia mostra que Deus está sempre vindo de encontro ao homem. Por isso que a salvação é pela graça, porque não é o homem indo a Deus. Quando o homem pecou, ele fugiu de Deus.
Deus, como é um Deus gracioso, vendo a sua criatura caída, ele vem ao encontro do homem e lhe oferece uma segunda chance. Deus não o abandona, né? Justo, Deus jamais abandonou a criatura. A criatura é que se afasta de Deus. Pastor, me permita, Entendeu? né? O senhor falando sobre isso, a gente acaba lembrando de que o perdão, ele não é uma obrigação de Deus, é uma concessão. Justo. Porque Judas diz que Deus não quis poupar os anjos. Certo. Deus não concedeu aos anjos a possibilidade do perdão, os anjos caídos, evidentemente. Mas quando olhou para a gente, Deus quis. Justo. Deus nos viu assim, como pecadores, ele não nos abandonou, ele ofereceu o perdão. Justo. E veja mesmo, nessa questão do mal moral, os seres humanos tomam as suas decisões, mas Deus está sempre dizendo para ele: hoje estás diante da vida e da morte, Isso. escolha, pois, a vida para que Sempre viva. tem uma alternativa, né? Justo. O homem o salário do pecado é a morte, aí Deus vem com a sua alternativa, mas dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, o mal moral está aí, mas o autor do mal moral é o ser humano. Ele é o responsável pelo mal moral que existe em toda a história humana e na vida humana. Por quê? Porque ele decidiu pelo mal moral. Foi ele que escolheu. Deus o avisou, Deus o conscientizou, Deus lhe deu toda a condição para ele resistir, mas ele quis pecar. Ele quis, ele não foi forçado a pecar. Adão não foi forçado a Decisão pecar. dele. Foi uma decisão livre dele. E olha aqui, quando a gente fala de livre-arbítrio, livre escolha, né? Não Livre importa o gerência. nome, entendeu? Então é assim, veja, quando a gente fala disso, você vê que Eva deu fruto e ele simplesmente pegou e comeu. Ele não questionou, ele não chamou Deus, ele não pediu ajuda, ele simplesmente pegou e comeu. Então ele quis fazer de maneira voluntariosa. Com isso veio o mal moral. Com o mal moral, houve uma ruptura entre o ser humano e a criação. Por quê? Porque Deus criou tudo perfeito e entregou, vamos usar aqui uma expressão, de mão beijada para Adão e disse: governe, desfrute, viva, você é o meu representante na terra. Meu embaixador. Justo. Aí o que Adão faz? Adão peca com o seu mal moral, com o mal moral atingiu a vida do ser humano e atingiu a existência da própria natureza. Paulo diz no capítulo 8 de Romanos que a natureza geme e sofre por causa das consequências do pecado, e ela também espera a redenção dela. Não é só o ser humano, mas a própria natureza espera a redenção dela. Aí veio o mal chamado mal natural. Qual é o mal natural? São as reações da natureza ao pecado humano, tanto ao pecado do homem como o pecado do homem contra ela. Por quê? Porque o pecado trouxe um desequilíbrio, trouxe uma separação. Um excesso de calor, um excesso Justo. de frio, né? Terremotos, Entendeu? maremotos, né? Enfim, tudo. Seca, como a gente vê no Nordeste, né? Secas extremas. Um excesso de chuva, hoje, Justo. como está tendo no Nordeste também, Justo, né? entendeu? Então, houve um desequilíbrio. Por quê? Porque quando você vê lá no Gênesis 1 e 2, você vê que Deus criou tudo perfeito, o clima era perfeito, Deus colocou Adão num lugar de delícia. A temperatura adequada. Justo, entendeu? Era tão perfeito o clima e a natureza que mesmo depois do pecado, os homens viveram muitos anos. Os animais, pastor, não Justo. precisavam ser domesticados, porque Não. já eram domesticados por natureza, Certo. se tornaram selvagens, né? Aham. Então, tudo isso consequência do pecado. Então, o homem ele é responsável pelo mal moral e, como consequência, o mal natural. Em absoluto, em total certeza, Deus não é o autor nem do mal moral, nem do mal natural. Claro que Deus, como soberano, a Bíblia diz lá em Isaías, diz que Deus criou o mal, mas o mal ali é o mal punitivo, não o mal moral. Sim. Certo? É Muito bem Deus explicado. se utilizando da própria criação para punir o ser humano por causa do seu pecado. Por exemplo, a geração antediluviana pecou a tal ponto de Deus resolver destruir toda a terra, e ele se utilizou do quê? Das águas, dos mares e da própria natureza. Ele usou, vamos usar uma expressão, né? Ele usou a natureza como um chicote para bater no homem rebelde.
né? Mas mesmo assim, Deus, depois do dilúvio, ainda deu uma segunda chance à raça humana, né? Ou aos povos da terra, representado em Noé e seus 3 filhos. Então veja que a graça de Deus, ela permeia desde Gênesis 1, 2, e ela se manifesta mais ainda do capítulo 3 para frente. Por quê? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. a graça. Então o mundo está do jeito que está por causa de um homem, de uma mulher chamado Adão e Eva, que resolveram abrir as portas para o mal moral e para o mal físico. Muito bom, pastor Rivaldo, muito bom. E a humanidade, ela foi contaminada pelo pecado e até hoje a humanidade persiste no pecado e por conta disso nós vivemos as consequências que qualquer pessoa pode perceber. Pastor Rivaldo, nessa quarta pergunta que fala as seguintes frases: o mal é um efeito secundário da liberdade dada por ele às suas criaturas. Quando o ser humano caiu, arrastou consigo a natureza. Sei que o senhor já fez um comentário a respeito, mas o que você poderia dizer um pouco mais sobre essas 2 frases que foram pinçadas da lição, né? Que o mal, que o ser humano, quando pecou, ele acabou desencadeando o mal a toda a natureza. O senhor fez um comentário a respeito do desequilíbrio natural de todas as coisas, mas comenta um pouco mais para a gente, por favor. Veja, no texto básico da lição, Deus diz assim: porque no dia em que dela comer, você comer desta árvore, você certamente morrerá. Isso. Então veja que Deus já estabeleceu o limite e mostrou as consequências. Adão, você é livre para comer de tudo, você tem bênçãos inefáveis, ilimitáveis aqui. A partir do momento em que você comer desta árvore, você vai desencadear um sofrimento que você jamais imaginou, uma dor que jamais você provou. E pastor Rivaldo, assim, eu e o senhor e aqueles que nos assistem, a gente sabe o quanto é doloroso, o quanto é dolorosa algumas situações neste mundo. Mas ninguém conseguiu entender com mais propriedade do que Adão e Eva, porque eles viveram numa época perfeita. Justo. Então imagina, a dor era desconhecida, a gente vai se acostumando com uma dor de uma forma ou de outra, mas Adão e Eva não estavam acostumados com essa dor, né? É verdade. Então veja, essa decisão, ela desencadeou coisas assim que nós já comentamos, e se, na realidade, pastor Wilbert, se a gente fosse aprofundar biblicamente na doutrina do pecado, nós ficaríamos aqui o dia todo, seria necessário 2, 3 séries de lições só para falarmos das consequências. Mas a principal de todas, que as pessoas têm que parar para pensar, é a separação eterna de Deus. A criatura humana, pastor, mesmo depois da queda, ela ainda continua sendo favorecida pelo Deus que a criou. Jesus disse que ele faz com que a chuva se levante sobre justos e injustos. Veja, Deus não abandonou o ser humano, ele continua abençoando. Independente se o cidadão crê nele, ora a ele, ama ele, obedece a ele ou detesta ele. Deus continua cumprindo, né, dentro da sua graça com a agenda que ele determinou para resgatar o ser humano. Agora, imagina você viver num tempo em que você não terá mais nenhum favor de Deus. É terrível, meu irmão. Entendeu? É terrível. Então, por isso que os antigos chamavam de danação eterna, né? É verdade, né? Se tornou até uma palavra pejorativa para muitos hoje em dia, né? Mas era essa a ideia, né? No Nordeste, da onde a gente veio, essa expressão vá se danar, vem disso, né? É uma expressão forte. Quando você fala para alguém, você a ofende. Isso. Mas essa expressão veio... Tem essa origem. Tem esse fundo, né? Que a nossa língua é uma língua que veio do latim. E vá lá ver o significado lá para você ver, né? Então demonstra a consequência terrível do pecado trazido e deixado entrar no mundo por Adão e Eva. Pastor Rivaldo, maravilha, né? Muito bem explicado. A gente fala aí da origem do pecado em Adão, na sua esposa, mas nós hoje convivemos com essa realidade porque, infelizmente, a presença do pecado é real e continuará sendo até a volta de Jesus, mas nós não podemos esquecer, o mundo está desorganizado por conta do pecado, por conta da iniquidade, por conta desta separação de Deus.
A lição bíblica, de uma maneira temática, ela sempre apresenta uma parte aplicativa do conteúdo. E na lição tem as seguintes aplicações. A história da queda nos mostra a gravidade do pecado. A história do mundo nos mostra a graciosidade de Deus. A história da queda nos mostra a gravidade do pecado e a história do mundo nos mostra a graciosidade de Deus. Pecado é coisa grave, pastor? Justo. Gravíssima. O senhor já elencou aí as razões pelas quais o pecado é grave. Porém, a história do mundo revela que Deus nunca ocultou a sua graça. Justo. A graça de Deus, o pastor citou aí o texto de Mateus 5, né? Que Deus faz descer a chuva sobre bons e maus, ele faz nascer o sol sobre justos e injustos. A graça dele, ela se renova, né? Pastor, a respeito dessas duas aplicações, eu queria te ouvir um pouco mais, né? No final aqui do nosso estudo, eu queria te ouvir sobre a gravidade do pecado e sobre a graciosidade de Deus. Pastor, olha, é o seguinte, quando a gente lê o Evangelho de Cristo e dar lugar para o Espírito Santo nos iluminar, nos orientar, nos capacitar a entender o plano da salvação, nós realmente ficamos maravilhados. Por isso que o autor de Hebreus diz que como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Veja, qual foi a consequência do pecado? Dor, morte, separação, guerra, enfermidades. E por último, quando Adão pecou, ele arrastou toda a sua descendência para o cativeiro do pecado. Ele vendeu, vamos usar essa expressão, ele vendeu toda a raça humana para o cativeiro do pecado. E todos pecaram e passaram e estão afastados da glória de Deus. Deus olha do céu para a terra e ele não viu um justo sequer. Por quê? Porque todos pecaram e se afastaram da glória de Deus. Quando Adão pecou, pela presciência e por um ato de criação, Deus já nos via no lombo de Adão. Nós estávamos lá. Isso. Entendeu? Então, veja, a pandemia. Alguém foi contaminado na China, passou para um, passou para outro, passou para outro, né? Atingiu milhões e está aí atingindo. O pecado, ele entrou por Adão e Eva e atingiu seus filhos e dos seus filhos passou para todos. Ele é um vírus, né? Ele é um vírus hereditário. Isso. Né? Vamos usar essa expressão bem colocada. Então, as consequências foram terríveis. Por isso que Paulo diz, o salário do pecado é a morte. É a gravidade, né? Justo, a gravidade. Então, veja, morte espiritual, morte física, emocional. E se o homem não cuidar, morte emocional e eterna. Isso. Agora, veja mesmo, aonde é que está a graciosidade de Deus? A graciosidade de Deus está desde lá do capítulo Gênesis e termina no final do Apocalipse. Nesse texto que o senhor citou, de Romanos 6, 23, fala sobre isso, né? Justo. Porque o salário do pecado é a morte, a gravidade. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Continue, pastor. Então, veja, a graciosidade de Deus está aí. O homem pecou, Deus veio atrás e reergueu o homem. O pecado deixou o homem nu, Deus o vestiu. O pecado trouxe a morte, Deus trouxe a vida. O pecado trouxe a intriga, a separação, Deus trouxe o perdão. O pecado trouxe a guerra, Deus trouxe o amor. O pecado trouxe a rivalidade, Deus trouxe a paz. Veja, toda a consequência maléfica que o pecado traz, Deus traz a contrapartida. Ele está sempre revelando a sua graça e a sua misericórdia. Então, por isso que Paulo disse, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E graça é favor imerecido. Veja que o próprio Deus, quando ele disse para Adão não comer do fruto, porque certamente ele morreria, Deus estabeleceu ali a sentença. Só que Deus revelou a graça mesmo após dando a sentença. Por quê? Como ele é soberano, Paulo diz, a salvação é de Deus, ele dá a quem ele quer. Então, ele usou de misericórdia para com quem não merecia misericórdia, e ele usou de graça para com quem não merecia graça. Então, amado irmão, amado ouvinte, você que está participando aqui conosco nessa escola bíblica, nós somos fruto da graça e da misericórdia de Deus. O conselho que eu lhe dou é o seguinte, você está diante da vida e da morte. Escolha a vida, e a vida é Jesus.
Pastor, emocionante, né? A gente entende um pouco mais sobre o pecado e a gente lembra da graça de Deus, né? A gente está chegando ao final de mais uma lição bíblica. Quero agradecer ao pastor Rivaldo por ter participado com a gente. Amém. Se o Senhor permitir, nós o teremos aqui novamente. Estaremos tendo mais oportunidades de conversarmos a respeito da palavra nesse programa da Escola Bíblica Especial. Meu muito obrigado, pastor. O pastor daqui a pouco vai estar orando, vai estar intercedendo pela sua vida para a gente encerrar a nossa programação. Quero falar com você que está nos assistindo, que semana que vem tem mais. A gente hoje falou sobre o pecado. O pecado é aquilo que está errado neste mundo. E a gente vai responder a seguinte pergunta semana que vem. Existe solução? Tem como resolver essa coisa chamada pecado? A gente sabe, à luz da Bíblia, que sim. Vamos refletir, vamos nos aprofundar a respeito disso na próxima semana. E eu conto com você. Deixe seu like aí na nossa transmissão. Eu reforço a proposta de vocês divulgar a nossa programação para que mais pessoas tenham a oportunidade, como disse o pastor Rivaldo, de escolher a vida. Pastor Rivaldo, o senhor faz as considerações finais. Amém. E logo em seguida o senhor ora por nós e pelas pessoas que nos assistem. Amém. Meu irmão, minha irmã, você ouviu aí a palavra de Deus, estudou conosco. Espero que o Espírito Santo tenha iluminado a sua mente, o seu coração. E eu quero dizer para você o seguinte: Jesus está às portas do teu coração, batendo. Abra, deixe ele entrar. E você que hoje vive no pecado, cativo pelo pecado, Jesus vai entrar, vai te dar liberdade, vai te dar amor, vai te dar graça e vai te salvar. Então, mais uma vez, você está diante da vida e da morte. Escolha, pois, a vida para que viva, e a vida é Jesus. Pastor, por favor, ore por nós. Ore pelos que nos assistem Muito também, bem. por gentileza. Vamos orar em nome de Jesus. Amado e querido Deus, bendito, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome, pelo teu amor eterno, pela graça do teu Filho e pelas consolações do teu Espírito, pela tua palavra que nos traz essa clareza, que ilumina a nossa mente e o nosso coração. Te agradecemos, meu Deus, porque tu és um Deus que resgata, tu és um Deus de amor, tu és um Deus de misericórdia. E que, Senhor, aonde abunda o pecado, o Senhor continue derramando abundantemente a sua graça para trazer salvação, libertação e vida eterna em Cristo Jesus. Nos perdoa, nos abençoa e, Senhor, acima de tudo, tenha misericórdia de nós e nos salve para a glória do teu nome. Amém. Obrigado, pastor Rivaldo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus, povo promessista. Você que está acompanhando agora a programação da TV Viva Promessa, eu tenho um pedido especial a fazer a todos vocês. Se vocês puderem, contribuam com a TV Viva Promessa. Assim, nós poderemos evangelizar muito mais pessoas. Além da TV Viva Promessa, a sua oferta como amigo da missão ajuda também os projetos da Agência Humanitária Brasil. Nós temos 2 projetos em andamento. Rolim de Moura, em Rondônia, Tajapuru, em Breves, no Pará. São os 2 projetos. Além desses projetos, estamos engajados em visitar as cidades mais pobres da América do Sul, para que a igreja também possa ser uma bênção para as pessoas que estão numa situação de miséria. Com a sua oferta, nós podemos alcançar muito mais pessoas. Contribuam, orem por esse projeto. Que Deus lhes abençoe.